Olá, Marília Carvalhinha por aqui e eu hoje vou falar de um tema super interessante, polêmico, que traz muitas dúvidas, que é o assunto de liquidação. Vou falar mitos e verdades sobre liquidação no mercado de moda. Lembrando que quem gosta do assunto negócios de moda, mercado de moda, varejo de moda, assina aqui o canal, fica atento, assinala o sininho para ser avisado quando tem mais conteúdo, porque eu sempre trago conteúdos bem interessantes sobre esses temas aqui nesse canal. Então eu vou falar algumas frases e discutir se são mitos ou verdades a respeito de liquidação no mercado de moda. Primeiro, liquidar é ruim e perde dinheiro, faz a empresa perder dinheiro. Na minha percepção, isso é mito. Boa parte das vezes, liquidar não necessariamente faz a empresa perder dinheiro. Liquidação faz parte de um negócio de moda, a gente tem a parte do lançamento e a parte da liquidação. Claro que a liquidação vai ter uma margem menor e claro que se você só vender na liquidação isso vai ser um problema, mas liquidar por si só não faz a empresa perder dinheiro, tá? Frase número 2, liquidar baixa a margem, piora a margem. É mito e é verdade ao mesmo tempo, né? Ela até piora eventualmente a margem percentual, porque eu vendo com menos desconto, então eu tenho menos percentual de margem bruta, tá? Mas se eu estiver bem organizado e vender muito mais peças, né, vender peças na quantidade certa na liquidação, na proporção certa na liquidação, eu vou ter uma margem percentualmente menor, margem bruta percentualmente menor na liquidação do que na fase de lançamento, na qual eu vendo com preço cheio, mas eu posso ter uma margem reais até maior do que nas fases de lançamento. Tudo é uma questão de planejamento e de volume. Tá bom? Então, quando a gente fala de margem bruta percentual, é verdade que a margem bruta percentual será menor na liquidação. É impossível que seja maior. Mas a margem bruta em dinheiro pode até ser maior. E quando a gente fala a palavra margem, gente, lembrando que é um tema que eu também gosto de explicar aqui, a palavra margem é meio vaga, né? E mesmo a expressão margem de lucro é vaga, porque a gente pode ter margem de lucro bruto e margem de lucro líquido, sendo que margem de lucro bruto é aquilo que sobra quando a gente subtrai impostos e custo da mercadoria vendida. Então, lucro bruto é aquilo que sobra quando subtraímos das receitas os impostos, os abatimentos de venda, devoluções e o custo da mercadoria vendida. E o lucro líquido é, depois que a gente já chegou no lucro bruto, a gente ainda subtrai todas as despesas da operação, né? Então, os gastos, por exemplo, com aluguel, com administrativo, com desenvolvimento de produto, que são despesas tipicamente. Muita gente não sabe distinguir muito bem custo de despesa, ainda confunde história de fixo e variável, que não necessariamente é a mesma coisa do que custo e despesa. Então é importante entender que quando estamos falando de redução de margem na liquidação, se isso estiver falando em margem percentual de lucro bruto, é verdade. Se estiver falando de margem em reais ou margem percentual de lucro líquido, pode ser um mito, e boa parte das vezes é, porque quem planeja muito bem lançamento e liquidação, muitas vezes tem até lucro na época da liquidação, lucro líquido, e pode ser bem saudável. Terceira frase para a gente analisar aqui, mitos e verdades. O que sobra para a liquidação é produto ruim. Isso é um mito. Normalmente é comum que sobrem produtos bons também para liquidação. Por que que existe sobra para liquidação? Não é porque o produto é ruim ou porque o produto é bom. É porque a moda é feita de muitas variáveis, né? Muitas variantes no estoque, muitas SKUs. Então, numa marca de moda, você vai ter vários modelos. Cada modelo vai ter algumas variações de cor, geralmente umas 2 na média variações de cor. E cada variante de cor vai ter ainda várias opções de tamanho. PP, PM, GGG, 38, 40, 42. Então, isso tudo representa uma grande variedade de SKUs, de Stock Keeping Units, ou de unidades de manutenção de estoque. Então, toda essa variedade tem ainda uma profundidade de grade. Conforme a vida vai acontecendo, as vendas vão acontecendo, alguns modelos, algumas cores e alguns tamanhos começam a esgotar. Isso faz com que a gama de produtos disponível para o seu cliente escolher quando ele chega na sua loja ou no seu site começa a diminuir, tem um desfalque, então diminui a probabilidade de venda. Nessa altura é ideal, quando chega num ponto ali específico, que você já começa a perder muita venda, então já tem uma escassez, é o ideal você entrar na liquidação. Então a gente tem que planejar para ter exatamente esse espaço, né, de estoque dentro de uma percepção ali de
de tempo, de uma cobertura de tempo, o estoque num patamar suficiente para dar escolhas suficientes para maximizar vendas. Quando chega num ponto e começa a perder muita venda por desfalque, entramos em liquidação. Então, essa sobra de produtos para liquidação não necessariamente é um produto ruim, é um produto que deu errado, é um produto que não agradou esteticamente, é um produto que tem a modelagem horrorosa ou que o tecido não está bom. Ele pode apenas ser um produto cuja grade já está muito desfalcada e aí a chance da Cinderela encontrar exatamente o seu sapatinho no estoque começa a diminuir, né? Obviamente, além dessa questão do desfalque, sempre tem aqueles produtos que micam mais, né? E os produtos que ficam, que são estrelas, que vendem super bem, muito rápido logo que eles lançam. Esses estrelas são produtos que foram muito gol, né? Acertamos, deu muito certo, o cliente quis tanto que até ele desfalcado vendeu ainda para quem casava de casar com aquele produto. E tem produtos que realmente não vestem bem, o tecido não agradou, não encaixou no cliente, o gosto não agradou e eles micam mais para a liquidação. Mas nem todos os produtos de liquidação são produtos micados cujo estilo ou tecido ou modelagem não funcionaram. Vamos para a próxima frase. Liquidação piora o lucro. Como eu falei já anteriormente, não necessariamente liquidação piora o lucro, né? A liquidação pode até aumentar o lucro, quando a gente tem a proporção ideal, adequada para cada marca, de vendas pré-liquidação, no patamar de não perder muita venda, e a liquidação tem um certo recheio suficiente para que eu consiga, né, vender na liquidação, com percentuais de desconto que vão mudando, né? Então você não precisa entrar na liquidação com um desconto muito alto. Se você tiver ali uma sobra proporcionalmente boa para liquidação, não exagerada, mas nem pequena demais, você pode começar a liquidação com descontos menores e ainda assim ter atratividade, oferecer atratividade para o seu cliente comprar. Porque se você tem um pouco de opção de escolha e descontos pequenos, ainda está interessante. Tem aquele produto que era bem legal, mas que já está desfalcado, que com um pouco de desconto aumenta a chance dele vender mesmo desfalcado, né? Então, isso daí vai, de repente, pode acontecer, tá, gente, de marcas que tenham uma sobra maior para liquidação, tenham um percentual de desconto médio na liquidação menor, porque vende um pouquinho com menos desconto, um pouquinho com médio desconto, um pouquinho com mais desconto. E às vezes aquela marca que sobra com muito pouca coisa para liquidação, realmente sobra com um produto que está ruim mesmo, tá? Muito pouca coisa, muita opção, muito pouca opção. E aí ela precisa dar muito desconto para aquilo vender. Então, tem um equilíbrio entre quanto produto sobra para liquidação e quanto percentual de desconto eu vou dar e como eu vou regulando isso conforme essa liquidação evolui, né? Por isso que eu costumo sugerir, ensino no meu curso, sempre explico que é legal fazer essa liquidação faseada. Então, fazer um pedaço da liquidação com X% de peças e menos desconto e depois ir crescendo. Isso tem um tempo, tem todo um planejamento para essa liquidação não gerar menos lucro, para ela gerar o lucro certo, né? Eu também tive vários casos na minha experiência profissional de marcas que tinham essa pouca sobra para liquidação e amarguravam um janeiro e um julho terríveis, porque o faturamento caía, a margem já era baixa, porque tinha desconto, então com pouco faturamento, pouca margem, ainda isso impactava muito caixa na hora justamente que mais caixa a empresa precisa, porque é nessa virada de coleção que chegam os produtos da próxima coleção. Então, quando eles chegam, também começam a se acumular os boletos, né? Você tem que pagar o fornecedor de mão de obra, o de tecido você já recebeu faz um tempo, as parcelas estão vencendo. Então, fatalmente, é uma época que tem uma necessidade de mais caixa para recompor o estoque. E ainda, se você não tem o faturamento em janeiro e julho, é um desespero para ir atrás de caixa. Então, ajuda no caixa, ajuda no lucro, né, ao longo do ano. Você pode ter um janeiro e um julho com lucro mesmo, com liquidação, e não necessariamente gera um malefício tão grande. E aí a gente entra nas discussões de posicionamento. E aí, uma última frase para a gente discutir se é mito ou verdade quem vende liquidação não constrói marca forte, ou seja, a liquidação destrói marca. Isso daí depende do grau. Se você faz muita liquidação e se muito dos seus produtos chegam na liquidação, a liquidação destrói muito marca. É muito difícil você ter moral de construir uma marca, de vender o produto a preço cheio, de ter desejo, se tudo que você produz sobra para liquidação. Qual é a sensação de escassez
que você vai gerar na sua marca se tudo que você oferece sobra para liquidação? Não tem sensação de escassez, né? Liquidação naturalmente já passa uma mensagem mais deteriorada, né? Então toda vez que a gente fala de desconto, a gente não está levantando a marca pela atratividade da marca, a gente está trazendo um pouquinho a marca para baixo, a gente está deteriorando um pouquinho a marca. Então a liquidação sim, de certa maneira, dá uma derrubada na marca. Então essa afirmação é mais para verdade do que para falsa. Mas se você fizer isso junto com o ciclo de todo o mercado, ao mesmo tempo que as principais marcas fazem a liquidação, se você fizer isso na medida certa, se o estoque que sobrar para liquidação tiver suficientemente desfalcado, não vai atrapalhar tanto sua construção de marca, porque tudo isso tem coerência com o ambiente concorrencial. Então, o ambiente concorrencial todo está fazendo a mesma coisa, o cliente ele sabe que se ele não comprar a preço cheio, ele talvez não encontre na liquidação, ou encontre poucos modelos, poucas cores e poucos tamanhos, e aí a liquidação tem lógica, né, no ambiente concorrencial e mercadológico. E eu resolvi falar muito sobre isso, porque é isso, a cada 6 meses a gente está aí planejando liquidação, tem muita gente que ainda demoniza a liquidação por não entender essa natureza, né, do mercado de moda que necessariamente tem a liquidação, e ainda tem aquelas pessoas que ficam dando desconto sem ficar pensando muito na lógica de por que estão dando desconto, ou antecipam demais a liquidação, ou fazem fora de época, e às vezes podem ter consequências não tão agradáveis por esse tipo de prática. Então esse tema achei muito importante trazer nesse momento, espero que vocês acompanhem, que vocês gostem desse tema, que vocês aproveitem, e é isso, ativa o sininho para ser notificado quando a gente tem novos conteúdos, e assina o canal e comenta aqui também com as suas observações e dúvidas para a gente poder responder e interagir melhor. Até breve!